Você já presenciou alguma asfixia por engasgo? E se você presenciasse essa situação, você saberia o que fazer e como fazer? Isso é o que veremos hoje com o bombeiro civil Everaldo Costa. Acompanhe. Primeiramente, Everaldo, boa tarde. Nessa situação de asfixia por engasgo, o que a pessoa não deve fazer? Boa tarde, né? Agradeço pelo convite. A gente vai fazer uma simulação, certo? Nós temos aqui essa boneca em forma de uma criança ou de um recém-nascido. E o que pode acontecer muito na questão, né, de uma criança, até mesmo para as mães que amamentam, né? Há um risco da própria criança, né, se engasgar com o próprio leite materno, né? E uma das coisas que geralmente, até mesmo culturalmente, né, às vezes a falta do conhecimento às vezes pode custar uma vida. E geralmente o que acontece, logicamente as mães elas vão entrar no desespero, né, devido à criança estar com objetos estranhos, né, nas vias aéreas, e ela com certeza vai se desesperar e tentar fazer alguma coisa, só porque nesse tentar pode até mesmo custar a própria vida, né, da criança. E o que ela não deve fazer? Primeiro de tudo, nós já tem vídeos circulando em vários lugares, redes sociais, de mães, né, que pegam a criança e joga para cima, né? Então isso não pode, certo? É errado jogar a criança para cima, certo? Até mesmo porque o que a gente chama de chicoteamento, que a partir do momento que ela joga a criança para cima, a criança ela faz esse movimento, né, com a cervical, e ela não é totalmente segura, né, na sua cervical, né? À toa que se você colocar uma criança, um RN, ela em pé, a cabecinha dela não sustenta. Então é muito perigoso e ter uma lesão e vir causar um perigo maior. E qual é a manobra que se faz para se evitar o engasgo? Como se chama? Como se fazer essa manobra? Pronto. A manobra que nós utilizamos, ela tem um nome de um médico, né, de um doutor chamado Henry Heimlich, né, que inclusive esses dias, né, faleceu aos 96 anos. Foi devido a ele sofreu um processo de engasgo e o amigo dele socorreu ele com essa manobra, daí veio o nome, né, de a manobra de Heimlich, certo? Essa manobra, como é que nós utilizamos, como é que nós aplicamos ela na vida real em uma criança? Nós estamos aqui com uma boneca, certo? Uma simulação de uma criança. Lógico que nós vamos fazer toda a observação da criança. As mães, pais que estão assistindo, prestem bastante atenção que isso pode salvar a vida do seu bebê, né, se por acaso ele vir se engasgar. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos observar a questão da criança que ela está com engasgo, com um objeto estranho obstruindo as vias aéreas, certo? Então nós vamos pegar a criança, vamos fazer a manobra de segurança. Como que é essa manobra de segurança? Nós vamos colocar nessa posição a criança, certo? Beleza? Com as perninhas dela, como nós conhecemos, escanchadas, certo? Beleza? Nessa posição. Essa perna esquerda, né, a gente vai fazer essa manobra de segurança. Para quê? Para quando a gente for dar os 3 tapinhas, como a gente conhece, ou 5 tapinhas, que no profissional nós chamamos de tapotagem, certo? Que você vai fazer a manobra de segurança. Para quê? Por que eu utilizo essa manobra de segurança? Porque a partir do momento que eu der esses tapinhas, fazer a tapotagem, a criança ela não possa vir e cair, né, de rosto ao solo, certo? Por isso que a gente utiliza, né, essa manobra de segurança, tá certo? Se você se sentir acomodado, você pode se ajoelhar, certo? E fazer a manobra também, tá certo? Beleza? Da melhor forma que você se sentir confortável para fazer. A gente vai fazer 5 tapotagens, certo? Não é tapa, certo? Com a palma da mão, tá? É como se fosse esse movimento aqui, ó. Tá certo? Então a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou girar a criança e vou perceber se ela está respirando, certo? Não respirou, repito, viro, ó. Vou fazer o giro com segurança. Girei a criança, fiz a manobra. 1, 2, 3, 4, 5. Observo,
né, a boquinha dela, toda a parte torácica, se ela está respirando normalmente, aguardo e ali a manobra foi feita, tá certo? E essa manobra é feita para crianças até que idade que ela pode ser feita? Pronto, essa manobra, a partir, né, que a gente faz dos RNs, dos recém-nascidos, as crianças que são, né, já maiores, a partir de 5 anos até 7 anos de idade, já a partir dos 10 anos, já se torna, a manobra ela já se torna diferente, né, até mesmo devido ao próprio peso da criança, né? Então, geralmente, numa criança, a gente ficaria de joelho. A mesma manobra que a gente usa no adulto, a manobra de Heimlich no adulto, é a mesma forma que a gente usa numa criança, porém, a gente vai estar de joelho, certo? E quando a gente for fazer a simulação no adulto, eu vou explicar também na questão da criança. Você já entrou nessa questão, adultos também passam por essa situação do engasgo. Vou chamar até o Inácio para a gente estar fazendo também essa simulação de qual é a manobra, se ela tem um nome diferente, como se fazer também essa manobra na situação do adulto. Pronto, na verdade a manobra Heimlich ela serve tanto para as crianças, ela serve para adultos, só vai ter uma mudança quando for pessoas obesas e gestantes, aí ela já muda um pouco, certo? Porque no caso nós vamos estar fazendo uma pressão abdominal, certo? No adulto, e já numa pessoa que ela é obesa ou é gestante, será uma compressão torácica, então ela já vai mudar um pouco, mas é a mesma manobra Heimlich, porém o processo diferente, certo? No adulto, certo? A gente utiliza essa região umbilical. Ela serve como se fosse a marcação, certo? Então a gente utiliza essa marcação umbilical com o diafragma. Então praticamente é uma chave se você medir, certo? Da região umbilical para o diafragma. Quando eu prestar atenção nessa linha, aí eu vou formar um punho fechado, porém com o polegar para dentro, certo? Nessa posição. Não é assim, tá? Nessa posição, beleza? A partir do momento que eu fizer essa posição, eu venho com a mão esquerda. Se você for destro ou canhoto, você só faz a mudança de mãos, certo? Mas o polegar ele tem que estar para dentro, beleza? Então, eu vou usar também uma manobra de segurança. Por quê? Por que eu utilizo essa manobra? O Inácio, se ele for uma pessoa pesada, eu vou ter a segurança, se caso ele desmaiar, eu conseguir segurar. Você vai fingir que desmaia, desmaiou. Ele desmaiou, eu vou conseguir segurar e vou me apoiar para ele não cair completamente no chão, certo? Então a gente utiliza essa manobra, beleza? Então vamos lá. Ele está engasgado, geralmente quem sente o engasgo, ele coloca a mão no pescoço, fica desesperado. Eu vou fazer essa linha, essa marcação de linha e vou pressionar. Quando eu pressionar, o Inácio ele vai sentir, é justamente essa sensação que eu quero que ele sinta, que é onde ele vai expelir o objeto, né, que está impactando as vias aéreas dele, certo? Vou pressionar, ó, certo? Tem uma quantidade certa? Na verdade, a gente faz de 3 a 5, né, pressões, beleza? E a gente sempre observa se ele expeliu o objeto ou não. Detalhe, quando você for fazer essa pressão, certo? Ela não é da frente para trás, certo? Ela é um movimento de rotação, beleza? É como se você estivesse empurrando a mão no abdômen e pressionando, fazendo essa rotação, esse giro, certo? Com pressão. E também não é puxando a vítima, né? Não é puxando a vítima, certo? Você vai estar, pedir o Inácio para vir aqui de novo. Você vai estar fazendo esse apoio aqui, ó. Não é esse movimento aqui, ó. Certo? Aqui você não vai expelir nada, beleza? É esse movimento com pressão, ó. Vou apoiar o meu peito, né? Aqui na região costal dele e vou fazer a pressão, ó. Certo? Se vocês observar, ele faz esse movimento, ó. Certo? É justamente esse movimento que a vítima ela tem que fazer, certo? No caso de criança,
o processo é o mesmo. Porém, como a criança ela é menor, eu vou estar de joelho, mas o processo é o mesmo, certo? A questão da marcação é o mesmo. E mesmo após a pessoa ser desengasgada, ela deve ser levada ao hospital para ser avaliada? Sim, esse é um dos fatos primordial que tem. Qualquer atendimento, né, pré-hospitalar, que a manobra de Heimlich, ela não deixa de ser um atendimento pré-hospitalar. Toda vítima que ela sofre um acidente, seja ele por desgasgo, desmaio, acidente veicular, você fez o pré-atendimento, uma das coisas que você já tem que atentar é ligar ou para o SAMU ou para a unidade hospitalar mais próxima. Gostaria de agradecer, Everaldo, todas as suas dicas. Acredito que tenha sido muito útil a todos que estão assistindo e também nos ouvindo. E eu gostaria que você deixasse também como a população pode entrar em contato com os bombeiros quando estiver passando por uma situação assim. Pronto. Nós temos hoje os bombeiros civis, né, da cidade de Nova Russas, tem uma equipe, né, de prontidão no hospital, né, no Hospital José Gonçalves Rosa. Creio que o número todos têm conhecimento, mas para quem não tem é 3672 1135, né, pode entrar em contato com o hospital que a equipe se disponibilizará para poder ir atender a vítima, certo? Então esse foi o Everaldo Costa, bombeiro civil, dando dicas de manobras em relação ao engasgo.